Você acredita que a vida é mística ou a vida é simplesmente um movimento de átomos, uma bagunça química e física no universo que faz as coisas acontecerem de maneira aleatória, como se fosse uma casualidade imensa? Bom, se você acredita que a vida é totalmente casualidade, que é algo aleatório, talvez esse vídeo não seja para você. Mas permanece mais um pouco, quem sabe você muda de ideia. Se você tem uma visão da vida como um evento místico e divino, eu quero te trazer uma reflexão. Quando nós começamos a praticar mais espiritualidade, nós vamos estudar conhecimentos modernos, conhecimentos ancestrais, religiões, filosofias de vida, e muitas vezes a gente vai se deparar com um conceito que é: não somos esse corpo, não somos essa mente, somos uma alma. Somos uma unidade de consciência por trás dessa realidade física. Então, o que é o mundo? O que é a natureza? O que é tudo isso que está acontecendo? Todos esses movimentos de átomos formando corpos, corpos morrendo, átomos em constante transformação, átomos que saem de uma bola de fogo lá no céu, uma bola de hélio que está emitindo fóton, chega na Terra, através de fotossíntese com as plantas, se transformam em energia, os animais comem aquelas plantas, pegam aqueles átomos e transformam em outras coisas. Então tem todo um plano de constante transformação atômica. E o que é isso? O que é essa existência? Será que é simplesmente esse movimento aleatório de átomos? Uma coisa sai a milhões de quilômetros da Terra, chega aqui, se movimenta aqui, vai de corpo a corpo, como se fosse um movimento caótico, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, sem nenhum significado. Existem pessoas que pensam: não tem como a existência ser aleatória. Essas pessoas dizem: eu tenho certeza absoluta que existe algo além. Já outras pessoas pensam o contrário. Não existe nada além. Se existisse algo além, não existia tanto sofrimento no mundo, não existiria tanta injustiça. Independentemente de qual seja a sua visão, nenhuma tese dessas pode ser comprovada. Você vai ficar num discurso constante. Existe Deus, existe uma alma, não existe, só existe a matéria, só existe a natureza. O que estamos vivendo aqui é simplesmente um resultado de milhões e milhões de anos de evolução. Não importa o que você pense, não tem como provar nada. Pelo menos até então, nesses milhões de anos de humanidade, nada foi comprovado. Então a única resposta é optar por uma visão. Aquilo que você sente que é mais real. Ah, mas o sentimento não é válido, nós precisamos raciocinar, calcular. Quão absoluta é a nossa capacidade de raciocinar sobre a verdade? Quão absoluta é a capacidade cognitiva de enxergar o que é real? Mesmo métodos de verificação científica têm uma subjetividade. O que eu quero dizer? Mesmo que a gente não possa comprovar que existe Deus, que existe algo além, e a gente também não possa comprovar o contrário, que não existe Deus, não existe algo além, nós temos que seguir uma intuição, nós temos que seguir um sentimento que nós temos em relação à vida, à existência. E eu sou do time que existe algo além. É tanto uma intuição minha, quanto até um raciocínio lógico. Quando você enxerga a existência física mesmo, o que está acontecendo nesse plano, a probabilidade de nós estarmos aqui vivos, interagindo, tendo consciência é muito pequena. Se o Sol estivesse um pouquinho mais longe, ficaria frio demais aqui pra gente, um pouquinho mais perto, quente demais. Se Marte e Júpiter estivessem um pouquinho deslocados, a Terra já seria vítima de diversos asteroides que destruiriam a vida aqui. Você pensa até na composição atmosférica, a composição de oxigênio com hidrogênio, nitrogênio, todos os elementos se combinam de uma maneira perfeita para nós existirmos, para nós estarmos aqui vivos. Eu vou deixar aqui do lado o tamanho da tabela periódica. Quantos elementos existem nessa tabela? Então imagina quantas combinações podem ser feitas com todos os elementos. É um infinito, é um número exponencial gigantesco. Você calcular quantas possibilidades existem desses elementos se combinando. Porém, aqui na Terra, nesse planeta, nessa bola azul, no meio do nada, nós temos uma atmosfera com uma combinação ideal. Claro que de país a país isso muda um pouquinho, mas no geral são todas combinações propícias à vida. Aí você pega essa palavra vida. O ser humano, além de estar vivo, ele está consciente. E consciência é vida. Ou seja, que coisa milagrosa. Você estar vivo significa que você está consciente de uma realidade, de algo que está acontecendo, de uma experiência, você está vivenciando. Nós não somos o corpo, nós não somos a mente também, mas nós somos testemunhas. Algumas pessoas têm mais facilidade de entender o conceito de que não somos o corpo. E elas pensam: tá, então eu sou um espírito, eu sou esse princípio interno, que pensa, que discrimina, que reflete, que pergunta. Mas aí quando você fala: você não é a mente também, você não é essa estrutura psicológica, aí já fica um pouco mais difícil de visualizar, de aplicar. Isso é algo que você consegue através da meditação. Quando você medita todos os dias, você não só fica mais calmo, mas você começa a perceber que existe algo
por trás dos pensamentos. Os pensamentos, as lembranças, a discriminação. A pessoa que medita começa a enxergar isso num plano secundário. Começa a perceber que isso chega, vai embora, depois chega um outro pensamento, vai embora também, mas tem algo que sempre está lá, constante, permanente, que é a luz da vida, é a consciência. Ou seja, tudo isso é muito milagroso. Mesmo que a gente não esteja conversando diretamente com Deus, Deus não aparece aqui e fala de uma maneira verbal, em português ou em inglês, qualquer língua. Para mim não faz sentido não haver um criador por trás de tudo, um engenheiro universal, uma pessoa que está criando toda essa arquitetura perfeita do universo. Existem diversos fatores que estão mostrando que existe algo além, que a vida é muito mística, que a vida é divina. Pensa no seu dia a dia, em todos os dramas que você vive, nos dramas de relacionamento, nos dramas no trabalho, que em muitos momentos você vivencia medo, você vivencia uma insegurança. Será que eu vou ter grandes problemas? Isso acontecer, que vai ser de mim? E se aquilo der errado? E se eu perder aquele relacionamento? O que vai acontecer? Que tragédia eu posso viver? Já parou para pensar que se você mergulha na ansiedade, no medo, na preocupação, talvez a sua fé na existência de um Criador não seja tão profunda? Olha, não leva isso como um ataque, não leva como algo desafiador. Eu só quero que você pare para uma reflexão. Às vezes a gente cria estereótipos sobre pessoas muito medrosas, pessoas muito ansiosas, e a gente acha que a gente está livre disso. Mas a ansiedade, o medo é muito presente na nossa vida. O tempo todo nós estamos fazendo decisões baseadas em medo, medos inconscientes, medos que às vezes a gente carrega lá da infância. E quando eu falo que acreditar em Deus é importante, não é para você dar a Deus toda a responsabilidade sobre as decisões da sua vida. Nós temos livre-arbítrio, Deus nos deu esse livre-arbítrio, essa inteligência superior. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, de luz, de Brahman, você pode chamar do que você quiser. O fato é, quando você aceita que existe uma inteligência superior, ela criou o nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio deve ser utilizado. Porém, o livre-arbítrio, ele tem a responsabilidade de escolher, de decidir, de controlar uma parte do que acontece na nossa vida, a parte que pode ser gerida por você. Pensa nas suas circunstâncias atuais, pensa em problemas que você está vivenciando agora, nesse momento, hoje, problemas que você acordou hoje. Quais desses problemas podem ser resolvidos por você agora? O que você pode fazer diferente? Em qual aspecto desses problemas você pode analisar e enxergar que dá para você fazer algo diferente? Eu posso mudar isso. Isso eu posso fazer diferente. Se eu faço isso, mesmo que seja doloroso, incômodo, eu resolvo esse problema. Ok, esse é seu livre-arbítrio, você pode utilizá-lo. Mas e os problemas que não dependem de você? E os incômodos que não dependem de você? Quando você quer resolver um problema, você vai atuar para resolver aquilo e você vai calcular muitas vezes que existem consequências indesejáveis, que te geram medo, que te geram ansiedade. Como é que você lida com isso, se você não pode controlar? São aspectos que você não pode gerir. Geralmente, esses problemas nos geram ansiedade, nos geram medo. E quando eu falo sobre considerar que existe um Criador, considerar que a existência não é uma casualidade, o objetivo central é o seguinte: naquele momento que você percebe a informação de ansiedade, de medo, lembre, use a sua consciência, seja uma pessoa intencional, seja uma pessoa protagonista da própria vida. Perceba, eu não sou essa ansiedade, eu não sou esse medo, eu posso me distanciar disso. E ao mesmo tempo, não tem lógica eu mergulhar nesses aspectos, já que se esse problema está acontecendo aqui, esse problema tem solução. Existe um cara lá em cima que não me daria algo para tolerar que eu não tivesse capacidade de tolerar. Isso sim é fé verdadeira, isso sim é devoção. A gente aprende muito disso na cultura védica. Nos últimos anos eu tenho vindo para a Índia, para o Nepal, mais de uma vez por ano. Não é porque aqui é divertido, é legal. Em certo sentido, é até meio caótico, né? Não sei se dá para escutar pelo microfone, mas tem barulho de buzina, tem uma bagunça danada, tem muito lixo. Mas esses aspectos são praticamente indiferentes para mim, porque o que eu me nutro aqui é essa fé, essa devoção que as pessoas têm, essa devoção que a filosofia védica tem, que é entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma responsabilidade de fazer boas escolhas, mas nós não estamos sozinhos. Essa existência não é uma casualidade. Não adianta se estressar tanto,
E você vê que isso é algo bem cultural para as pessoas. Não estou falando que elas são perfeitas, todo mundo é evoluído espiritualmente, mas você vê que as pessoas são menos ansiosas, elas têm menos preocupação, elas têm menos medo. Por quê? Simplesmente porque não estão nem aí para a vida? Não, não é isso. É porque tem um nível de fé, um nível de devoção mais profundo. E você pode trazer isso para você, mesmo que não seja a sua cultura, intencionalmente lembrar que existe um Criador. Você tem a sua responsabilidade de fazer as melhores escolhas, mas aquilo que você não controla, não tenha medo, não fique ansioso. Isso é evolução espiritual. Evolução espiritual não é só tolerância, autocontrole, meditar por horas. Evolução espiritual é conseguir enxergar nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de ansiedade, que existe alguém lá em cima olhando por você. Não sei se você já ouviu falar dos Vedas. Os Vedas são livros ancestrais da Índia que falam de todos os tipos de tema, mas sempre numa perspectiva espiritual. Existem 4 Vedas, 4 livros principais, e o principal deles é o Rig Veda. E o Rig Veda tem muitos versos, mas existe um verso principal. Esse verso é Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyan Suraya Utvishag Swatatam Tad Vi Prayo Vipranyavo Jagansaha Samdate Vishnu Ya Paramam Padam. Esse verso diz: acima de nossas cabeças existe um olho universal, existe um olho colossal, imenso, que está olhando tudo visível e invisível no que acontece na nossa vida. Se nós podemos nos lembrar desse olho em todos os momentos, a ansiedade perde força, o medo perde força. Você entende que você tem que fazer a sua parte porque esse olho está olhando e esperando com que você tenha boas decisões, mas aquilo que você não controla, não se preocupe, existe um olho gigante vendo por você, cuidando de você. Se você quer se desenvolver espiritualmente, se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. Eu vou sempre trazer conteúdos práticos para você aplicar no seu dia a dia. Te vejo no próximo vídeo. Namastê!